Mercado cripto a todo vapor. Bitcoin quase nos 68 mil dólares. Cara, ele tá menos de 3% da sua máxima histórica, com mais de 99% de todos os investidores no lucro nesse exato momento. Temos fatos importantes essa semana, temos dados importantes dentro das corretoras e eu vou te falar tudo o que você precisa saber nesse giro macro agora, logo depois da vinheta. Pessoal, como sempre, né, começando o nosso giro macro aqui de olho no nosso calendário econômico. E sim, essa semana a gente tem uns fatos bem importantes, né? PMI do setor industrial tem uma certa relevância no mercado tradicional, né? Vale falar que o mercado cripto ele não está tão correlacionado com a bolsa de valores, o S&P 500 aí ao longo das últimas semanas. Mas ainda assim o S&P está ali operando próximo às máximas históricas, então certamente parte dessa euforia do mercado cripto, do Bitcoin subindo, vem obviamente dos aportes massivos através dos ETFs, cujo qual tem uma influência devido a essa alta das bolsas de valores. As pessoas elas ficam mais susceptíveis ao risco. Mas na terça-feira, né, PMI, na quarta-feira a gente vai ter o depoimento do Powell e o livro bege, que da última vez que foi divulgado, o livro bege trouxe muita volatilidade no mercado. Para você que não conhece, o livro bege ele é divulgado, né, algumas vezes por ano, 8 vezes por ano, e ele literalmente é um relatório que é utilizado aí pelo FONC sobre suas decisões da taxa de juros. É ele que vai contar com os cenários tipo o dot plot, o que cada integrante do Banco Central está pensando sobre a taxa de juros, e nesse exato momento é uma das coisas mais importantes que o mercado está doido para ver. Na semana passada a gente teve a divulgação, né, do PIB e do PCE, que são dados extremamente importantes, e na quarta-feira a gente vai ter um depoimento do Powell, tá? E toda vez que o Powell falar ao vivo, o mercado vai ficar de olho. Eles querem saber o que o presidente do Banco Central vai falar em relação à economia, mesmo às vezes não sendo nada demais, o mercado fica atento. Vamos ter depoimento do Powell na quinta-feira também, juntamente com pedidos iniciais por seguro-desemprego. E na sexta-feira a gente vai ter o payroll. Então é uma semana, sim, aí de emoções, tá? Que vale a pena a gente ficar de olho. E para mim a parte mais importante, juntamente com os discursos do Powell, é o livro bege, tá, pessoal? O livro bege é um relatório bem completinho que a gente consegue ter acesso sobre a opinião dos dirigentes aí do Banco Central. Vale falar, ó, última vez, igual eu comentei que o livro bege foi divulgado, a gente teve volatilidade no mercado porque a gente mostrou uma visão mais pessimista do que os investidores estavam acreditando. E também, né, a última vez que o Powell falou ao vivo, sem ser na FONC, ele já passou uma visão um pouco mais pessimista com relação ao corte da taxa de juros, que foi justamente o que fez a gente ter uma mudança completa de precificação, porque no começo do ano a gente já estava com a expectativa de ter cortes na taxa de juros nessa reunião do dia 20 de março, que vai acontecer daqui a 15 dias. E essa expectativa já não existe, não mais para 20 de março e nem para o dia 1º de maio. A gente começa a ter uma certa probabilidade de corte na taxa de juros para o dia 12 de junho, ou seja, a gente está empurrando esse possível corte da taxa de juros. E outra, não é um corte que vai acontecer de uma vez, porque o mercado ele também está acreditando que vai acontecer um corte a cada 2 reuniões. Então, no dia 12 de julho, as pessoas acreditam que vão ter corte na taxa de juros. No dia 31 de julho, 2 de junho, dia 31 de julho, as pessoas acreditam que não vai ter corte na taxa de juros e no dia 18 de setembro acreditam que aí vão ter mais um corte, totalizando assim no final do ano, possivelmente aí um corte de 1%, é 1%? Deixa eu ver aqui, 25 até o 31, corte de 75 basis points com relação à taxa de juros atual. Eu acho que é um corte até um pouco pessimista, por isso que o livro bege ele é muito importante, porque ele vai falar justamente isso que eu estou mostrando aqui, que é o termômetro dos investidores, referente aos dirigentes do Banco Central. Então ele vai dar um norte melhor com relação a como que o presidente do Banco Central, juntamente com as outras pessoas que compõem, né, a integração lá do Federal Reserve, estão de acordo com corte na taxa de juros, que atualmente é a parte mais importante do mercado.
certo? Se a gente tiver queda na bolsa de valores, queda mesmo, tá? Queda na bolsa de valores, situação econômica não ruim a ponto de ter uma crise, mas aquela correção que é mais acentuada, né? Afinal de contas, nos últimos meses a gente só subiu. Se a gente tiver um cenário, por exemplo, parecido com esse, ou às vezes esse daqui, ó, que a gente teve, deixa eu ver quanto que foi. Não, esse aqui foi em fevereiro. Deixa eu colocar o gráfico de 6 meses aqui, ó. Por exemplo, situações como essa, né? Alguns dias de queda, situações assim. Isso poderia fazer com que as pessoas que estão aportando grana nos ETFs vendessem, né? O que poderia resultar numa venda massiva de ETFs dentro do mercado, né? De bitcoins. Isso porque a gente tem alguns fatos que estão ligando diretamente o saldo de Bitcoin dentro das corretoras com os ETFs. Por exemplo, a gente está tendo retiradas absurdas, então as corretoras elas estão ficando sem reservas de Bitcoin. Só agora, no dia 1º de março, na última sexta-feira, a gente já teve aí cerca de 2 bilhões de dólares de retirada, que é justamente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Esse dado aqui do gráfico, dá uma olhada como que a gente vê aumentando o volume de saques, especificamente agora, né, no começo de março, a gente teve um saque muito grande. É um volume de saques e depósitos que a gente já não vê há bastante tempo no mercado. E além do mais, vale falar que o balanço de Bitcoin dentro das exchanges também está caindo para níveis que a gente não vê desde 2018. E quanto menos Bitcoins a gente tiver aí disponível nas corretoras, maior o impacto, né, que compras vão ter no preço, obviamente. Então, atualmente, a gente tem que existem 2 milhões de bitcoins nas corretoras, de acordo com os dados do dia 2 de março. E por que que isso é muito importante? Porque as mesas de OTC, que são as mesas de negociação para pessoas que têm muito dinheiro, estão ficando sem bitcoins para vender. Dá uma olhada aqui, ó, na quantidade de saldos de bitcoin nas mesas OTC. E é nessas mesas OTC que as corretoras negociam com empresas, com instituições, com mineradores, certo? Então, aparentemente a gente tem uma escassez na disponibilidade de bitcoins nos OTCs. Então, assim, a gente já teve, né, o maior ganho mensal da história do Bitcoin em questão de dólares, né? A gente nunca teve um mês que o Bitcoin se valorizou tanto, falando da perspectiva de dólares com essa alta. E essa queda, né, do OTC está acontecendo justamente com essa alta, o que pode indicar que essa alta está vindo dos ETFs. Isso porque as mesas OTC, que significa over the counter, são plataformas para facilitar a negociação de grandes quantidades de Bitcoin diretamente entre a instituição e a corretora e vice-versa, sem precisar ali de ter o spot. Então são utilizados para mineradores que vendem muito Bitcoin, investidores institucionais, empresas, pessoas com muito patrimônio, para realizar grandes transações sem impactar no preço, para ter a liquidez devida para aquela demanda, né? É óbvio. O cara que vai comprar $1 bilhão de Bitcoin, esse cara não pode entrar no spot da Binance e meter uma ordem de 1 bilhão. Ele não vai conseguir comprar $1 bilhão e ele vai travar todo o livro de ofertas, né? Então, justamente operando fora das corretoras tradicionais, de forma direta, essas mesas OTCs elas permitem com que façam negociações mais volumosas, que é a forma com que os ETFs estão adquirindo as criptomoedas. Atualmente a gente tem mais de 10 bilhões de dólares em capital e isso, né, está resultando justamente nessa escassez da oferta, forçando as gestoras desses fundos a buscarem novas aquisições no mercado aberto. No spot. Então, de acordo com os dados da Glassnode, que é aquela plataforma de análise, né, igual eu mostrei aqui em cima, as mesas de balcão elas estão quase 100 bitcoins, justamente devido a essa demanda da BlackRock e da Fidelity. E os bitcoins mantidos na mesa de OTC estão no seu nível mais baixo nos últimos 5 anos. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que está faltando bitcoin nas mesas de OTC, as instituições como BlackRock, né, e Fidelity estão sendo obrigadas a ir para o mercado tradicional para conseguir suprir o tanto de gente que está colocando dinheiro lá nesses fundos de investimento. Cara, imagina se essas pessoas resolverem vender, né? Tomara que essa venda aconteça pelo OTC, porque a gente já está com pouca reserva lá dentro.
E pode ser que a gente chegue ali naquele ponto de extrema euforia e os investidores do mercado tradicional resolvem aí tá vendendo. Inclusive, e com esse novo rally, 97% dos investidores estão no lucro. Na verdade, é mentira, tá? É mais de 99%. Essa notícia aqui estava considerando o Bitcoin acima de 65 mil, porém o Bitcoin já está próximo aos 68. Então, são 99% dos investidores aí que estão in the money, ou seja, com grana no bolso, com lucro não realizado, tá? Então, como é que funciona essa métrica? Como é que eles sabem que 95, 97, 99% dos investidores estão no lucro? Porque eles consideram a transação da carteira, o valor que o Bitcoin estava no dia daquela transação, como o preço de custo. Então, se eu comprei Bitcoin a 20 mil dólares e mandei para minha carteira com Bitcoin a 20 mil dólares, significa que o meu preço, que é considerado nessa métrica, é 20k. Então, dada a porcentagem de endereço no lucro, a pressão de venda dos usuários também tende a diminuir. Isso é uma notícia boa, porque se a gente tem que 99% das pessoas estão no lucro e o preço está subindo, significa que boa parte dessas pessoas deixaram de estar no prejuízo nos 30, 40, 50, às vezes até 60 mil dólares e optaram por não vender. Querem que o preço suba. Não estão mandando esse dinheiro para as corretoras, né? Então a gente volta aqui para essa notícia das exchanges ficarem sem Bitcoin, o que pode impulsionar uma eventual alta. Inclusive o Bitcoin já está batendo recorde de preço contra o euro, a libra e outras 32 moedas. Então, assim, mesmo ele não tendo batido o topo histórico contra dólar, face à inflação global, várias moedas já estão em máximas históricas, como o euro, onde o ATH era 59.700 e o Bitcoin ele já está no 60, 150. Na libra esterlina, que ele está cotado em 51.400 e a máxima dele foi 51, né? Libra esterlina é moeda do Reino Unido. E vale falar que ele já bateu o topo histórico em 6 dos 7 países do G7, incluindo o iene japonês no mês passado. Ou seja, das 7 maiores economias do mundo, 6 o Bitcoin já superou a máxima histórica, falta apenas os Estados Unidos. E para fechar nosso giro macro, né, vamos falar rapidinho aqui da atualização da Ethereum, que está fazendo o preço subir pra caramba também. Faltam aí cerca de 9 dias para essa atualização. Eu vou trazer mais vídeo no canal explicando quando chegar mais próximo, mas basicamente a atualização ela está marcada para acontecer no dia 13 de março. O nome dela é Dencun. E aí, ela é uma atualização que ela vai trazer um novo conceito na rede, que é o Proto Drunk Sharding, Proto Drunk Sharding. E ela vai tornar as transações mais rápidas e baratas, tornando a rede mais escalável, tornando a rede com menor custo, onde uma vez que as maiores reclamações da rede da Ethereum justamente são as taxas excessivas e o tempo, né, da rede de processar transações. Então a gente já está vendo muito otimismo nos investidores, o Ethereum subindo pra caramba, inclusive ele chegou nos 3.600 dólares, tá pessoal? Ele já superou os 3.500 e a gente está vendo a galera entrando com força dentro do DeFi. A gente tem o TVL total dos ativos em 94 bilhões de dólares. E esse é o maior TVL desde a queda da Terra Luna. Por quê? Depois que a Terra Luna cresceu, muita gente parou de mexer com DeFi, então isso mostra também um certo otimismo do mercado face a essa atualização da Dencun que está chegando. Pessoal, o nosso giro macro foi esse, né? Lembrando que sempre que tiverem novidades eu vou atualizando você pelas redes sociais. Não esquece de me seguir e também, né, de criar sua conta na BingX, que é a corretora aqui, que é apoiadora do nosso canal. Link tá tudo aqui embaixo no primeiro comentário fixado, na descrição desse vídeo. Inclusive do primeiro comentário tem promoção para você ganhar até 380 dólares. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreve, deixa o like e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!